Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Que bom estar aqui com vocês nessa transmissão, mais uma vez, discutindo, teologia, discutindo assuntos concernentes ao reino de Deus. E no nosso debate reformado de hoje, estamos recebendo o reverendo Gabriel Brito, um amigo muito querido. Gabriel Brito, ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. O Gabriel, além de bacharel em teologia pelo seminário Ashbel Green Simonton, no Meyer, o Gabriel ele também é bacharel em Direito, pela PUC, aqui do Rio de Janeiro, e também pós-graduado em Direito Empresarial pelo IBMEC. E atua, o Gabriel advoga nas áreas de fusões e aquisições. Gabriel, que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo. Daí sua saudação aí para a turma aí que nos assiste. Fala, pessoal, graça e paz. Poxa, muito legal a iniciativa de vocês e estar aqui também para poder fazer aquilo que a gente mais ama, que é conversar sobre a palavra de Deus. Todo o resto aí é só anexo. Amém. Está conosco aqui também nossos irmãos, seminarista Guilherme Alves e seminarista Felipe Mota. Fala conosco aí, meus irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez participando dessa live com os irmãos, e nós estamos muito felizes poder estar contribuindo de alguma forma para o capital intelectual que será disponibilizado para todos que estão assistindo ou que irão assistir. Amém. Acima de tudo, falar de teologia de uma forma simples, de uma forma agradável, esse é o objetivo desse canal, desse quadro, e que os irmãos essa manhã possam desfrutar desse momento que participaremos logo agora. Certo. E como tema, para a nossa discussão, nosso debate de hoje é a pergunta, como glorificamos a Deus, Então, o Gabriel está aqui conosco para nos auxiliar nesse tema. E eu já vou passar a fala, para o reverendo Gabriel, para que ele compartilhe conosco um pouquinho, daquilo que o Senhor tem dado a ele, já o tem abençoado, e certamente estará abençoando você que também assiste essa transmissão. Gabriel, está com a palavra aí, nos oriente sobre esse tema aí, onde surgem tantas dúvidas e perguntas de como glorificar a Deus, Show de bola, show de bola. Galera, assim, até uma coisa que eu também esqueci de falar aqui na minha saudação, é sempre bom também estar junto com o Ricardo. A gente teve a bênção para mim, de estudar junto no seminário, e é sempre bom estar junto aí com quem a gente ama e ver que gente que a gente gosta é companheiro no Evangelho. Isso é muito bom. Um ponto muito importante, assim, antes da gente entrar em quaisquer perguntas relacionadas à parte prática sobre esse tema, é importante a gente definir algumas bases aqui que vão dar o tom, e precisam dar o tom sobre qualquer conversa relacionada a esse tema que eu estou convicto que é o centro de toda a criação, de toda a palavra de Deus, de todo o plano de Deus, que é a sua glória. Só que é muito importante a gente entender, e eu acho que assim, glória é uma das palavras, quando a gente fala glória de Deus, é uma daquelas coisas que principalmente a galera que cresceu no Evangelho, eu sou filho de pastor, então eu fico brincando que Deus realizou o chamado eficaz ali, que eu estava na barriga da minha mãe. Muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo não pararam, para pensar sobre a profundidade de alguns temas, algumas expressões, algumas palavras que nós usamos, que fazem parte do nosso dia a dia como povo de Deus, e não paramos para pensar sobre as implicações, o significado e o que essas palavras representam, Não é o nosso tema aqui, mas uma vez, por exemplo, eu sou pastor dos jovens lá na igreja, e uma vez trocando ideia com a galera, eu comecei a perguntar, cara, você sabe o que significa a palavra propiciação? E é impressionante como as pessoas confundem ou se embolam para explicar um dos temas que, para nós reformados, é tão fundamental. É claro que a gente não vai falar sobre propiciação. Propiciação tem tudo a ver com a glória de Deus, mas não é o nosso ponto aqui principal. Mas é só para falar que, tal como a glória de Deus, existem muitas palavras, muitos conceitos, muitas palavras pesadas, importantes, que nós
passamos por elas e não nos atentamos para o que ela significa, né? E a glória de Deus, a palavra glória, o que significa glória de Deus, está dentro aí desse contexto, né? Eu, uma vez também fiz essa mesma pergunta que eu fiz para os jovens em relação à propiciação. Eu já fiz dando aula de escola dominical, perguntando para as pessoas, vem cá, tá, e o que é glória? O que é glorificar? Quando a gente fala, dá glória a Deus, glorifica a Deus, nós fomos, né, a pergunta número 1 do nosso catecismo, né, glorificar a Deus, né, e gozá-lo para sempre, ou como o bom velhinho John Piper diz, né, ao gozá-lo para sempre, eu prefiro inclusive essa expressão. Aliás, a gente vai falar muito de John Piper, né, aqui nesse papo. O que isso significa? O que significa dar glória a Deus? O que significa glorificar a Deus? O que significa a glória de Deus? Então, acho que é importante a gente lançar aqui as bases para o nosso papo. E eu me empolgo muito. Esse é o meu tema preferido, porque a glória de Deus é o coração da teologia reformada. Muitas pessoas pensam que o coração do calvinismo seria a soteriologia, né? Aí algumas pessoas mais corretas vão dizer, bom, é a soberania de Deus. Mas se nós formos pensar o que é a soberania de Deus, a não ser um claro e inequívoco reflexo da sua glória. Então, nós reformados, a nossa teologia, ela respira e pulsa esse tema da glória de Deus. Então, o meu ponto aqui inicial, antes de nós entrarmos nas perguntas, bom, o que é glória? O que significa a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Tá? E aí a gente precisa ir para as Escrituras, né? E, assim, para a galera que está acompanhando aí a gente, é fundamental que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai falar sobre alguns textos aqui, e é impossível a gente falar de qualquer coisa que diga respeito ao nosso Senhor sem a Bíblia, quanto mais falar da glória dele. Tá? Um texto fundamental que eu quero levar de você aí abrir na sua Bíblia é o texto famosíssimo de Isaías 6. E o texto de Isaías 6 vai ajudar a formar o nosso entendimento dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu vou abrir aqui na Nova Almeida Atualizada, que é a tradução, inclusive, que eu tenho usado em todos os meus sermões, em todas as minhas aulas, em todos os meus materiais. Eu gostei muito dessa tradução da SBB. Enquanto eu estou abrindo aqui o texto, Isaías 6, aqui. Qual é, antes da gente ler o texto, né? Qual é a dificuldade da gente entender o que significa glória, tá? Qual é a dificuldade? Porque é muito mais fácil. Vamos pensar aqui, dar um exemplo que eu ouvi o John Piper usar uma vez. Eu achei que ele é muito didático para a gente entender. Se alguém chegar para você, só vou usar aqui uma licença poética para trazer para o Brasil, porque ele usou com beisebol. Beisebol é um dos esportes mais enfadonhos que existem no mundo, então vou trazer para o nosso futebol aqui, tá? Se alguém chegar para você e falar, cara, descreve futebol. Não conheço essa palavra, não sei o que significa, sou um alienígena, entendo a língua portuguesa, porém não sei o que significa futebol. Você poderia usar gestos, você poderia pegar talvez uma bola para dizer que você usa com o pé, e você poderia aí explicar as regras e tal, para explicar a palavra futebol. Agora faz isso com a palavra beleza. É outra história. É muito mais complexo a gente explicar para alguém o que significa beleza, né? É muito mais complicado, é muito mais simples de você pegar alguém e falar assim, futebol é isso. E a palavra glória, segundo Piper, está dentro desse nosso desafio. E aí, o que o texto de Isaías 6 vai nos ajudar? Para a gente ter as bases aqui para entender o que significa a palavra glória. Porque se nós formos pensar sobre o comando que a Escritura nos dá de glorificarmos a Deus, é fundamental a gente entender, então, o que significa a glória de Deus. Olha o que o texto de Isaías nos diz. E eu vou ler só os 3 primeiros versículos. Tá? O texto é famosíssimo, assim diz a palavra do Senhor, e
eu sempre gosto de lembrar do Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa rocha. Assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua... Não é santidade. Esse é o ponto. O texto fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia... Cara, você espera que o texto fosse continuar, que os serafins estivessem falando. Toda a terra está cheia da sua santidade. Mas os serafins falam: toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, se nós formos entender, né, é fundamental a gente entender também o que significa santidade, tá? Mas para o começo da nossa exegese aqui, né, da palavra glória, a gente precisa entender que glória está conjugada com a santidade de Deus. Existe um relacionamento entre glória e santidade. O texto aqui de Isaías 6, nessa visão cósmica que Isaías tem, nesse momento tão difícil da história de Israel, no ano da morte do rei Uzias, ele vê os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, a gente pode pensar que a glória de Deus é a manifestação da sua santidade. Que texto fundamental também ajuda a gente a ter esse entendimento. E a gente já vai para entender o que significa santidade com o pessoal que está acompanhando aí a gente aí no domingo. Levítico 10, 3. Olha que coisa interessante que Moisés aqui nos diz. Levítico 10, verso de número 3, tá? E Moisés disse a Arão, né? Dá só lá um tempinho para o pessoal achar aí quando estiver abrindo. Só um parênteses, a gente está também, né, transmitindo os nossos cultos e a galera sempre manda mensagem: vocês não dão tempo de ninguém abrir a Bíblia, vocês já vão falando do texto, não dá tempo de ninguém abrir em casa. Aí eu estou me policiando agora. Levítico 10, verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Presta atenção nisso, que isso aqui é show de bola. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Olha que interessante, mais uma vez, esse relacionamento de Deus diz: vou mostrar a minha santidade, e qual é o reflexo disso? Glória. Então, a glória de Deus é a manifestação da sua santidade. Se a glória é a santidade de Deus revelada, bom, o que então é a santidade de Deus, né? E aí eu não tem como não beber de C.S. Lewis, que no Cristianismo Puro e Simples ele usa uma das expressões que eu acho mais majestosas sobre a santidade de Deus. Ele vai dizer que a santidade de Deus, quando nós falamos sobre a santidade de Deus, nós estamos falando não apenas do fato dele ser totalmente diferente de todo o resto, né? Ele é o totalmente separado, ele é o totalmente, literalmente, cortado do restante, mas também o campo semântico da palavra santidade, quando ela aparece no Antigo Testamento, está conectado com várias outras palavras importantes que dão ideia de beleza, valor, luz. Isso é muito legal da gente entender. E C.S. Lewis vai dizer, então, que quando
nós falamos sobre a santidade de Deus, nós estamos pegando o barquinho, cara, essa expressão, essa figura dele é genial, o barquinho da linguagem humana e remando no oceano do ser de Deus, né? Nós pegamos o barquinho da linguagem e estamos remando no infinito do oceano do ser de Deus, né? A santidade de Deus é a sua beleza, o seu valor, a sua justiça, as suas infinitas glórias. Então, a sua infinita perfeição, perdão. Portanto, se a gente for aqui nesse papo inicial, pensarmos o que significa a glória de Deus é a sua santidade, a sua perfeição, a sua beleza, a sua infinita grandiosidade sendo revelada. O Piper, inclusive, tem uma expressão que eu acho muito legal, que a santidade é a glória de Deus escondida e a glória de Deus é a sua santidade manifesta, né? Então, esse relacionamento entre santidade de Deus e glória de Deus é dessa forma. A glória de Deus é a santidade dele revelada, né? E só um ponto também interessante aqui, e com isso, esse papo inicial aqui, eu fecho, né, essa explicação aqui da palavra, né, glória. A gente lê o texto de Isaías 6 e é uma coisa que eu sempre gosto de trazer quando eu converso sobre esse tema, porque também é um daqueles tesouros que nem sempre a gente se dá conta, né? Por que o texto está se referindo a Deus como 3 vezes santo, né? Eu gosto muito de trazer essa explicação, porque quando eu me dei conta disso, eu falei, uau, tipo, cara, que coisa, meu irmão, eu tenho que me colocar de joelhos agora, porque isso daqui é grande demais, Deus é maravilhoso demais. O Robert Alter, que é um importante hebraísta, né? O Ricardo vai lembrar aí dele, porque a gente usou o livro A Arte da Narrativa Bíblica, eu acho, né? E o Guilherme e o Mota também vão ver isso aí no seminário. Espero que vejam, porque esse cara é muito bom. O Robert Alter vai dar uma explicação sobre o superlativo no hebraico. E o superlativo no hebraico, ele se dá de uma forma muito interessante, né? Converse com os professores de hebraico de vocês e de teologia do Antigo Testamento, que eles deveriam confirmar esse dado. O superlativo, ele se dá por meio da repetição dupla de uma mesma coisa. Então, nós temos vários textos no Antigo Testamento em que, para você enfatizar uma determinada coisa, você tem 2 vezes aquela palavra. Aquilo ali não foi um problema do autor que papou mosca, cochilou e escreveu 2 vezes. Não. É para enfatizar aquilo. Tanto é que é muito interessante o hebraico da descrição do templo de Israel, em que o peso do material ali, o peso do ouro, o peso da prata, né? O literal ali, a referência agora me foge, mas o texto está dizendo que tinha muito ouro, prata, né? Eu acho que, não lembro agora se era ouro e prata que eram referidos no texto, mas esse é o texto que me lembra agora, que me vem aqui à mente. E na verdade era aquilo ali para dizer que tinha muito ouro e tinha muita prata, 2 vezes. Esse é o superlativo hebraico. Mas nesse texto, a palavra não está 2 vezes, ela está 3 vezes. E é a única vez na Escritura que a gente tem essa construção linguística, né? Ou seja, Deus não é apenas muito santo, ele é santo, santo, santo. Cara, isso é maravilhoso demais. E quando a gente fala de glória de Deus, é essa santidade absoluta do nosso Senhor sendo manifesta, sendo revelada. E, cara, assim, irmão, eu não sou pentecostal não, mas eu fiquei meio arrepiado agora aqui, porque eu gosto de pensar muito nesses negócios. Quando a gente pensa no que significa isso para a nossa vida prática, cara, isso é explosivo, isso é explosivo. Então, assim, a título de introdução aqui, dá essa explicação sobre o que significa a palavra glória. Muito bem, Gabriel, que benção, né? Muito esclarecedor, né? Nós ouvirmos essa introdução, até porque esse é um tema, né, central dentro da nossa teologia, penso que não só reformada, mas cristocêntrica, né?
e há muitas dúvidas, né, e muitos equívocos por parte dos crentes relacionados a esse tema. Tanto que é comum ouvirmos alguns adágios, né, alguns evangeliqueis relacionados a isso. Meu irmão, dá um glória aí. Meu irmão, isso aqui é para glorificar de pé, né? Sempre como se fosse algo partindo do homem, né? E não algo que faz parte, né, dessa essência, né, desse padrão de santidade que é o ser de Deus. E nós temos algumas perguntas, reverendo Gabriel, referente a esse tema, né? Eu já distribuí algumas perguntas aqui para o Guilherme, também para o Mota, né, que nós recebemos, e eu vou passar já aí para o Mota, que ele já tem uma pergunta aí que já chegou para ele aí. Show de bola. A primeira pergunta, reverendo, é a seguinte: se glorificar a Deus é o fim principal do homem, quando descumprimos esse fim, glorificamos outras e caímos em idolatria? Certamente. Não, deu para ouvir aqui. Aliás, se o fim principal do homem é glorificar a Deus, quando nós descumprimos isso, nós estamos caindo em idolatria, Isso. né? Certo. Certamente. Assim, é um grande problema a gente achar, e muita gente pensa que a antítese, né? A antítese da adoração seria o ateísmo, né? Quando na realidade a antítese da adoração é a idolatria. E o que seria a idolatria a não ser dar glória a quem não merece receber glória, né? Porque se dar glória é o valor sendo revelado, nós estamos revelando o valor do quê, né? Estamos revelando o valor de quem, né? Quando nós vemos no nosso catecismo, né, o fim principal do homem como glorificar a Deus, né? E eu acho super correta o ao gozá-lo para sempre, né? Ao invés do ter gozá-lo para sempre, que o Piper escreve no Em Busca de Deus. A gente está falando do nosso fim principal, porque tudo que descamba, tudo que foge, tudo que sai desse fim principal não redunda em prazer para o ser humano, né? E essa é uma discussão muito interessante, porque assim, a gente pode entrar em vários outros reflexos dessa discussão, né? Nós estamos inseridos numa cultura que quer que nós tenhamos a experiência, é a cultura da experiência. Você não mais vai comprar um pedaço de pano com um determinado desenho. Você está tendo a experiência de consumir uma determinada marca porque ela vai te dar valor. E se você parar para pensar, quando a gente fala de você está consumindo uma experiência, porque se você usar a roupa, se você usar o casaco da marca tal, você vai ter um valor intrínseco porque você está usando aquilo ali. Se você parar para pensar, você está expressando e revelando os valores daquela marca, que são considerados como valiosos. Mas qual é o valor daquilo? Percebe que, no fim das contas, se a gente fosse trazer uma linguagem um pouco mais teológica, no fim das contas, a gente está no ritual de adoração, né? Eu não estou aqui dizendo que a gente entra em idolatria sempre que a gente vai ao shopping comprar uma peça de roupa. É evidente que não, mas pode se tornar. Certamente pode se tornar, né? É a mesma coisa com a comida, com o futebol, com bebida, com trabalho, com qualquer coisa, né? E no fim das contas, a grande questão, a gente sempre vai entrar, e eu prometo que eu vou tentar ser curto nas respostas, mas no fim das contas a gente sempre vai entrar no texto de 2 Coríntios 4:4. Olha o que o texto de 2 Coríntios 4:4 fala. Texto super importante e conhecido também. E a gente precisa se lembrar disso. No fim das contas, olha o que Paulo diz, né? 2 Coríntios 4:4. Na verdade, o 3 dá o contexto para o 4, né? Então eu vou ler desde o 3 e eu estou lendo mais uma vez na Nova Almeida Atualizada. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, e vamos pensar aqui, que evangelho é esse? O evangelho que nos diz que a glória é de Deus. E no fim das contas, por que existe a evangelização? Porque falta adoração, né? A evangelização existe porque falta adoração.
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a grande real, o que a gente vê desse texto aqui, é que a gente precisa de olhos. A gente evangeliza porque as pessoas precisam de olhos. Olhos muito além desses aqui que a gente tem, que talvez um ou outro possa ter, como eu, problema de visão, né? Mas os olhos do coração, né? E enquanto esses olhos do coração estiverem fechados, cerrados, na realidade acontece ali uma relação de idolatria, porque ela vai estar dando glória a qualquer coisa e a qualquer ser, mas não a Deus. E o que faz a gente dar glória a Deus, o que faz a gente ter os nossos olhos abertos para a beleza infinita do ser de Deus é o Evangelho. Maravilha. Guilherme, tem alguma pergunta aí para ser feita? Tem sim, nós recebemos, né, uma pergunta, né, e é interessante que a respeito desse assunto, né, que João Calvino ele fala, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Quantas das vezes sorrateiramente nós estamos nos apegando à idolatria por conta do nosso coração, né, caído, e como precisamos da graça de Deus, né? E já falando sobre essa nova pergunta, que também está de alguma forma relacionado a essa sua resposta, mas agora ligado a uma vida prática, né? A pergunta que chegou para nós, reverendo, é como glorificar a Deus, né, com a nossa profissão ou nosso trabalho? Excelente, excelente pergunta, excelente pergunta. Acho que essa daí, cara, é uma das grandes crises, assim, que a gente tem hoje, assim, uma das grandes crises, porque a gente tem uma visão, esse papo aqui vai longe, mas vamos lá, tentando aqui, não, porque esse tema é muito bom, cara, esse tema é muito bom. A gente, encurtando uma discussão que é bem extensa, a gente precisa pensar, né, no evangelicalismo brasileiro, não apenas na nossa realidade de igreja presbiteriana, mas se a gente for pensar como igreja evangélica no Brasil, e aí eu estou pensando só no trigo, tá? Não tô nem pensando aí em igreja evangélica botando o joio na história, né? E que Deus tenha misericórdia de nós para que a gente nunca seja também pensado em algo desse sentido. Mas, enfim, divagações aqui à parte, a gente acaba tendo um relacionamento, claro que nem todos, pela graça de Deus, têm esse pensamento, mas se a gente for pensar pelo todo, a postura de muitos evangélicos no Brasil é uma visão de dois mundos, de dois reinos. Tá? Eu tenho o reino da igreja, em que tudo ali é santo, e ali Deus ordena a sua bênção, e ali é onde Deus tem o controle. Mateus 28 é entendido apenas no ambiente religioso e da igreja, e todo outro reino não importa. Todo outro reino não precisamos nos envolver, não precisamos agir, não precisamos buscar o bem comum. Todo outro reino está, de fato, destinado à danação. Essa visão, ela pode ser tudo, menos efetivamente bíblica. E pode ser, e aí que vem um problema, pode ser que muitas pessoas não articulem isso em palavra, mas funcionalmente pensam assim. Então, a pessoa, ela vai a Deus, vai à igreja, na sua visão, ela glorifica a Deus, ela está ali em adoração, ela lê a sua Bíblia, mas quando ela pisa no seu trabalho, ela faz literalmente a mesma coisa do que todo mundo faz. E isso é um seríssimo problema, porque glorificar a Deus, se a gente for parar para pensar que a glória de Deus é a sua santidade revelada, e o nosso comando é de dar glória a Deus, glorificar a Deus, ou seja, tornar o valor, a beleza de Deus manifesta através da nossa vida, cara, assim, as pessoas passam mais tempo no seu trabalho do que na sua própria casa. Então, a gente precisa acordar para a realidade de que
tão importante quanto o nosso próprio seio familiar, como quanto missionário, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. E como que nós, então, podemos pensar isso de uma forma um pouco mais clara, tá? Eu acho muito interessante, eu não estou lembrando agora, gente, olha que coisa horrível, o pastor que esquece a referência ali. Se vocês me ajudarem aí a lembrar, eu não vou nem jogar um Google aqui rapidinho para poder lembrar, tá? Mas quando a gente tem... Ih, gente, agora deu branco também. O general importante que é curado de lepra, esqueci o nome dele, alguém me lembra aí? Alguém libera aí o áudio. Naamã? Naamã, que beleza. Aí. Show de bola. Rapaz, temos um crente aqui nessa conversa. É interessante que quando tem uma particularidade, uma sutileza no texto que sempre me chama muita atenção e eu tento pensar isso como um princípio em relação à nossa postura com o trabalho. Quando Naamã, é muito legal que quando Naamã faz o pedido de levar a terra, ele fala que quando ele fosse entrar, né, no templo, e aquilo ali era uma questão de trabalho, porque ele era general, né, na Síria, ele precisava fazer isso como parte do seu trabalho, ele iria se ajoelhar em solo santo, digamos assim, né? O que isso mostra para a gente? Uma intencionalidade. Eu acho que isso que falta ter um pouquinho de estalo ainda na gente, de ter uma intencionalidade. Eu gosto de conversar com amigos meus que a gente precisa trazer uma cultura organizacional santa nos nossos trabalhos, né? Não que esse é um tema para escrever e ganhar livro, não. É simplesmente santo trabalhando. E quando o santo vai para o trabalho, ele continua a ser santo, né? O que significa que nós vamos ter relacionamentos que espelham a nossa santidade. A questão é que a gente precisa acordar um pouco mais para essa intencionalidade. E aí, sendo bem direto ao ponto, crente que não é intencional com o seu trabalho não está glorificando a Deus no seu trabalho. Está entrando numa relação idólatra com o seu trabalho. E essa é a verdade. Está ganhando dinheiro, está se fazendo conhecido, pode ser o que for. Mas se eu, como advogado, né, vou dar um exemplo muito, cara, assim, muito direto aqui ao ponto, porque vocês estão vendo que eu gosto desse assunto. Se eu, quando analiso um contrato, né, eu sou advogado, mas eu não trabalho com processo, eu não vou a tribunal e tal. Eu trabalho comprando e vendendo empresas, né? Os clientes que eu tenho compram e vendem empresas. Se quando eu faço um relatório de auditoria de uma empresa e no escritório que eu trabalho, né, se a equipe com quem eu trabalho pega um desvio, um descumprimento de lei importante, eu preciso dizer isso para o meu cliente, ainda que eu perca aquele trabalho. Se o meu cliente vai querer fazer alguma coisa que descumpra a ética, cara, eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Assim, eu tive uma grande tentação já, de grana principalmente, e quando a coisa vai para o nosso bolso, ela sempre fica mais delicada. De um cliente meu, do ramo de ensino, ele queria comprar um colégio. E ele queria fazer uma coisa que, infelizmente, muita gente faz. Ele queria comprar o colégio, mandar todo mundo embora e contratar todo mundo via uma PJ para não pagar os direitos trabalhistas da galera. Questões de ideologia política aqui à parte, né? Você concordando ou não com a quantidade de direitos, blá, 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 isso é lei. Isso é lei. E lei tem que ser cumprida. Inclusive, Romanos 13 não é uma alegoria na nossa Bíblia. Nós temos que respeitar as leis. E, cara, eu falei, irmão, eu não vou fazer isso. Perdi o cliente. Perdi o cliente. Mas fiquei com a minha consciência tranquila. E Deus continuou, aprovei e não faltou nada. Amém. Então, assim... isso... Aliás, que série boa, né? Vamos lá. Então, assim, esse é um exemplo prático da minha experiência. Cada um pode trazer a sua experiência. Eu acho que a gente precisa já vivi com várias outras situações. Peço muito a Deus para que em outras situações mais delicadas eu esteja firme, para não ter uma atitude diferente como tive dessa.
Essa foi a única situação que me marcou muito, né? Mas, cara, cada um tem a sua questão. Então, acho que como é que a gente descobre isso? Conversa com Deus, em oração, pedindo para Ele dar oportunidades para que a gente seja intencional, sabe? Trazer o Evangelho, mostrando quem nós somos, falando de Jesus, falando de Jesus. É claro que você não vai deixar de trabalhar para falar de Jesus, porque senão você vai estar sendo um empregado ruim, né? E você também não pode ser um empregador e querer falar de Jesus sendo antiético com seus funcionários, né? Não bate uma coisa com a outra, né? Mas no café, no almoço, conversando, saindo e tal, cara, falar de Jesus, enfim, para não alongar, ser intencional. Como que a gente glorifica a Deus no nosso trabalho? Sendo intencional. Eu vou parar de falar porque já foi muito tempo aqui nesse assunto. Show de bola, obrigado, pastor. Pastor Ricardo, agora eu tenho pergunta também. Certo, Gabriel. É muito bom esse ponto que você falou aí sobre a questão da nossa relação, né? Não só dentro da igreja, mas em todas as áreas da nossa vida. E aí isso me remete, né, a pensar num cristianismo autêntico, né? De fato sermos o modelo, né, de Cristo. E eu estava me recordando aqui, né, lá daqueles princípios, né, dos quíntuplos solas, né? E nós temos ali o glória somente a Deus, né? E aí eu estava rapidinho aqui, folheando aqui a Bíblia, e eu queria ler para vocês aqui Romanos, né, no capítulo 11, verso 36, que nos diz o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, como é que fica essa relação, que é a pergunta que chega para mim aqui, das coisas criadas, né, como exemplo o homem, né, que a gente está tratando aqui, em relação à glória de Deus? E aí vem a pergunta que chega aqui para mim. Por que Deus criou o mundo? E por que Deus criou a humanidade para habitar nesse mundo criado por Deus? Como essa criação, né, de todas as coisas, né, se relaciona, né, com esse tema que estamos tratando aqui, a glória de Deus? Pô, excelente. Cara, assim, a gente precisa entender uma coisa muito direta ao ponto. A glória de Deus é o fio condutor de toda a história. A glória de Deus é o fio condutor de toda a história. A glória de Deus é o que dá liga a toda a existência. A glória de Deus é o propósito da criação e o alvo da nossa salvação, né? Então, assim, vamos ver aqui, Isaías 43. Isaías 43 é um texto sensacional sobre isso. Isaías 43. Rapidão. Cadê aqui? Isso porque é sempre melhor quando a gente, né? Sempre melhor não, olha só, a gente tem sempre que fundamentar os nossos argumentos na Bíblia, né? Eu já ia cometer aqui uma heresia que os teólogos sistemáticos às vezes fazem, né? Fundamentar os negócios fora da Bíblia. Olha só que coisa interessante. Vamos só aqui ler o texto e depois aí eu faço um comentário, porque o texto ele já responde essa pergunta, que ela é excelente. Esse aqui também é um texto super famosíssimo, mas tem um ponto no final dele, Isaías 43, do verso 1 ao 7, que me chama a atenção pra caramba. Olha só. Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Aliás, gente, esse texto aqui, para esse período que a gente está vivendo, é fundamental. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Que eu sou o Senhor, seu Deus, Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Cara, não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue, e ao Sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, as minhas filhas dos confins da terra. Todos
os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Olha que coisa interessante. Cara, esse texto amolece o coração total. Maravilhoso. Glória a Deus por isso. Olha aí, glória a Deus por isso. O que esse texto me chama a atenção, né? Os primeiros versos dele falam sobre o povo de Deus não tendo que ter medo da natureza. Basicamente, é isso que ele fala. Mas ele dá o porquê, né? O porquê é porque ele é precioso. Porque o povo de Deus é precioso aos olhos de Deus. Aí vem a pergunta, que tem a ver com essa pergunta que foi feita agora. Ok, por que o povo é precioso para Deus? Por que o povo é precioso para Deus? Esse povo é precioso para Deus por quê? Por que é precioso? E o verso de número 7 nos dá a resposta. Os que criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Então, o povo de Deus, ele é formado. Por que o povo de Deus é precioso para Deus? Porque é um povo que foi criado para a glória de Deus. Mas espera aí, essa discussão ela se resume ao povo de Deus ou ela é aberta para a humanidade? Ela é aberta para a humanidade, mas infelizmente a humanidade caiu, pecou. Calvino é quem melhor, eu estou convicto, assim, cara, não vi ainda nenhuma explicação melhor do que a de Calvino, e ele dá essa explicação no comentário dele em Efésios, eu acho, sobre o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. A humanidade foi criada para ser um grande espelho, e esse espelho é para refletir a glória de Deus. A questão toda é que, por conta do pecado, a humanidade, esse espelho ele é quebrado, mas quando Deus chama um povo para si, ele restaura esse espelho para que os seus atributos sejam refletidos. Então, meu irmão, dá vontade de falar assim, cara, você é precioso, olha aí que beleza. Você é precioso, né, como o ouro de Ofir e por aí vai, né, como tem aquela música lá. Não, tão somente porque você foi criado para glorificar a Deus. Assim, o nosso valor se encontra no valor de Deus, né? E isso é maravilhoso demais. Deus criou a humanidade, Deus criou todas as coisas para que fosse, e essa expressão é de Jonathan Edwards, para ser o grande palco, um grande palco, né, do teatro da glória de Deus. Não um teatro como, né, fake, né, mas o teatro para ser a grande história, o grande enredo que Deus criou para que o universo veja quão maravilhoso ele é. Tem uma outra pergunta importante que pode ser feita em relação a isso, mas eu vou parar aqui essa minha fala, porque senão vai me alongar. Por que Deus criar todas as coisas, nos chamar para a glória dele, por que se eu e você fizéssemos isso, seria uma coisa terrivelmente demoníaca? Mas quando Deus faz isso, quando Deus chega e fala, meu irmão, a minha glória eu não dou para nenhum outro, eu estou fazendo isso por amor ao meu nome, eu estou fazendo isso por causa de mim, tudo que eu faço a vocês, eu faço por causa de mim, por que isso é glorioso demais e não ruim? Essa é uma outra questão. Ok, Gabriel, muito obrigado aí pelas suas contribuições, mas ainda tem algumas outras perguntas aí. Felipe, faça aí a sua pergunta. Essa pergunta, ela vai soar um tanto capciosa, e que o reverendo vai poder responder para a gente, porque pela fala dele deu para ver que ele é admirador, né, do John Piper. E essa pergunta tem tudo a ver com ele, porque eu também sou um admirador do velhinho. Olha É aí. bênção de Deus. E a pergunta é a seguinte: glorificar a Deus significa abrir mão totalmente da nossa própria satisfação? Rapaz, tem tudo. Olha só, eu não sabia que a gente ia entrar nessa pergunta, porque é o link total com o que eu falei agora há pouco, né? Assim, Salmo 27. Salmo 27, versículo de número 4. É um dos textos mais, assim, sensacionais.
Eu espero que ninguém fique escandalizado com o que eu vou dizer, né? Mas eu tenho 3 tatuagens. Né? Eu tenho uma cruz aqui na parte interior do braço, eu tenho um peixinho aqui, não sei se dá para ver. Mais uma vez, eu espero que ninguém fique escandalizado com ele. Olha aí, show de bola. E eu tenho aqui na minha costela referência ao meu verso favorito da Bíblia, que é o Salmo 19:14, que é o que eu sempre recito antes de pregar, dar aula. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Mas eu fiquei muito em dúvida também de não tatuar referência ao Salmo 27, versículo 4. Porque olha o que diz o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Cara, Davi mandou bem demais, inspirado por Deus, quando ele escreveu isso daqui. Né? Então, assim, a pergunta é, nós abrimos, né, totalmente, né, nós abrimos mão totalmente da nossa satisfação? Eu vou responder essa pergunta, na verdade, invertendo um pouco, dizendo, quando nós abrimos mão totalmente da nossa satisfação, é que nós não estamos glorificando a Deus. Porque a única forma da gente ter verdadeira satisfação é glorificando a Deus. E, cara, isso é uma treta gigante no nosso tempo. Eu acho que, assim, nós, teólogos, pastores, a gente que foi chamado para ministrar nesse tempo, nesses dias, né? Assim, a gente é muito difícil, assim, se você parar para pensar, assim, a pessoa ela pode ter diversas experiências mentirosas que querem dizer para ela que o prazer está nisso, assim, né? Hoje em dia, assim, a pessoa ela consegue entrar em 2 cliques, né? Entrar num site de pornografia e ter ali talvez uma sensação de pertencimento, de prazer, de intimidade, sei lá, o que for, né? E isso é muito mais rápido do que o caminho de você falar, cara, se case, cresça em intimidade com uma mulher ou com seu marido, busque conhecer, sirva, entre nessa relação de amor e serviço, descubra a glória que isso tem e tal. Então, assim, hoje em dia, eu quis só dar o exemplo do sexo, mas a gente pode falar de várias e várias e várias outras coisas. Assim, a gente vive num verdadeiro tempo de Babel, né? Um tempo em que nós estamos como a realidade de Babel. Queremos fazer o nosso nome grande, né? E o chamado do cristão é Deus falando, eu vou fazer teu nome grande. Né? Porque quem tem a glória aqui nessa história, rapaz, sou eu. Né? Então, assim, quando a gente tem os nossos olhos abertos para a satisfação que é estar na glória de Deus, cara, tudo fica realmente colorido, né? E rapidamente, por que isso acontece? Rapidamente, né? Porque esse tema aqui a gente podia ficar muito tempo falando, né? Mas, cara, assim, vamos parar para pensar, né? Eu sou imperfeito, Ricardo é imperfeito, Guilherme é imperfeito, você, Mota, também é imperfeito. Se nós fôssemos falar que toda a história precisa girar em torno da nossa glória, isso seria a coisa mais horrível possível. Porque nós somos imperfeitos. Nós temos escolhas ruins. Mas quando aquele que diz que é santo, aquele a quem é dito que é santo, 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 quando ele diz que tudo precisa acontecer para a glória dele, é a única forma das coisas verdadeiramente terem ordem, beleza, justiça. A cor só tem verdadeiramente cor por conta da glória de Deus. Então, quando nós entendemos que a glória de Deus é aquilo que verdadeiramente vai trazer prazer e satisfação para a gente, né? Aí a gente entende que a gente abre mão do nosso prazer quando a gente glorifica aquilo que não é o próprio Deus. Amém. Agradeceu ao reverendo Gabriel por ter respondido. E só corroborando com essa resposta,
O Piper, em seu livro Plena Satisfação em Deus, vai dizer o seguinte: Livraço. Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Quanto mais somos completos em Deus, mais a glória dele se faz presente em nossas vidas. Ou seja, mais olhando para as coisas, entendemos que tudo é dele, que tudo fazemos é para a glória dele se evidencia em nossas vidas. Então, muito legal. O Piper é especialista nessa questão, em tratar a questão do hedonismo cristão. Eu sou fã do velhinho assumido. Guilherme, tem alguma pergunta aí pra gente? Acho que o Guilherme tá no mudo. Foi. Opa, agora foi. Achei que tinha travado. Vou botar no mudo aqui o meu. Temos ainda uma pergunta. Né? É legal que uma resposta, né, vai puxando a outra pergunta, né, que já está aqui programada. E essa pergunta, reverendo, ela está ligada, né, à teologia do culto. E às vezes a gente passa em alguns lugares aí, vê algumas coisas esquisitas, né, acontecendo, e as pessoas denominam isso como culto, né? E eu acho que vai ser legal responder essa questão aí, que de alguma forma você já até comentou, né? Ela diz assim: é possível glorificar a Deus através destes modelos de cultos antropocêntricos? Rapaz. Cara, isso é muito complicado. Assim, a resposta direta ao ponto, cara, não. Assim, não, né? Não. E, assim, se a gente for ver, vamos só pensar aqui no texto de Isaías 43, né? Que a gente já leu. Se a gente for ver a continuidade do texto de Isaías 43, o verso de número 22, né? De Isaías 43, ele vai dizer o seguinte: mas você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, Israel. Então, assim, e a tristeza é essa, né? Eu acho que assim isso tem que trazer tem que trazer um xablau aqui no nosso coração, porque assim, a gente vê a beleza desse evangelho, essa coisa incrível, assim, tipo, cara, a gente falou de coisas grandiosas aqui já nessa gravação. E cara, infelizmente, assim, muita gente tá fazendo culto e esquecendo que Deus fala: a minha glória eu não darei a qualquer outro. E assim, isso tem que ser refletido muito na nossa liturgia, cara. Isso tem que ser muito refletido na nossa liturgia. Assim, a gente tem que ter um cuidado grande com o que a gente canta, muito grande com o que a gente canta. A gente tem que ter liturgias mais saturadas de Bíblia, que falam, sabe, assim, sobre quem Deus é. E assim, vamos combinar. Isso não tem nada a ver com ser pentecostal, isso tem a ver com entender que o poder de Deus se revela através da sua palavra. Cara, não é diferente quando a gente canta a palavra de Deus. Não, é diferente. É diferente. É diferente quando a gente canta uma música que exalta o ser de Deus, que exalta quem Ele é, que exalta o que o Evangelho faz em nós, sabe? Ao invés de cantar sobe meu louvor e desce glória, tipo, oi, sabe assim, como assim, cara? Sabe, meu irmão, quem é você? Quem somos nós? Sabe? Então, um culto antropocêntrico, ele faz tudo, menos glorificar a Deus. Deus continua lá. E o grande problema, o grande risco é que, assim, Deus, ele continua lá, mas ele é o anexo. Deus é o mordomo. Deus é aquele que fala assim: vem cá, meu querido, senta aqui no meu colinho, que eu vou fazer um cafuné em você, e vou dizer que você é o centro do meu coração. Cara, não, a gente não é o centro do coração de Deus, não. A glória dele é o centro do coração dele. E ainda bem que é a glória dele que é o centro do coração dele. Isso só é bom pra gente, isso é maravilhoso pra gente. Então, assim, eu acho que a gente que está envolvido até, né, o último fio do nosso cabelo
com liturgia, a gente tem que pensar isso, sabe? Músicas que exaltem mais a glória de Deus e ter um cuidado muito grande com isso. E mostrar para as pessoas que, cara, o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Portanto, o Evangelho é o desafio, isso aqui é legal, né? É o desafio. Na nossa comunicação hoje, acho que um dos grandes desafios da gente apresentar o Evangelho nos dias que nós vivemos é mostrar que a pessoa vai ser mais feliz, mais satisfeita tendo Jesus como o seu único bem do que ela ter quaisquer outros bens, do que ela ser filiada ao partido político XYZ, que a nossa escatologia está em Jesus, não está no Lula nem no Bolsonaro, vale mais você ser seguidor de Jesus do que ter 1 milhão de seguidores em qualquer rede social. É mostrar o valor, né, da glória de Deus, em detrimento a coisas tão pequenas como nós mesmos. Show de bola, agradeço a resposta. Acredito que algumas pessoas, através desse vídeo, né, estarão sendo muito bem elucidadas a respeito desse tema. E ainda temos mais umas perguntas, né? Vou estar passando para o pastor Ricardo aí, que acredito que ele vai acrescentar. O tempo já está bem corrido. Tô falando pra caramba, eu falo pra caramba. O tempo está bem corrido, então vou fazer só a última pergunta, né, para nós encerrarmos. Mas eu quero fazer uma pergunta, Gabriel, ainda relacionado ao culto, né? Infelizmente, o nosso século, né, tem sido marcado por grandes bizarrices cristãs, né? Claro que heresias sempre aconteceram, né, ao longo da história da humanidade, mas parece que o recheio do bolo ficou para os nossos tempos. E eu me recordo dos dias bons de Paulo, né, quando Paulo falava sobre a loucura do evangelho, né? E hoje o que sobrou para nós é a loucura dos evangélicos. E, e dentro dessas loucuras, né, eu estava inclusive vendo uma membro da minha igreja mandou hoje mesmo, né, uma postagem para mim perguntando se eu havia visto uma loucura, né, de um líder evangélico que havia gravado o suposto vídeo onde ele vendia sementes, né, com a promessa de curar as pessoas do Covid-19. Mas algo simples, né, uma bagatela aí de R$1.000, e a pessoa poderia adquirir essa semente, plantar na sua casa e depois colher frutos, né, que seriam cura para a Covid. Então, entre essas e outras bizarrices, né, que têm sido introduzidas dentro do meio cristão, as pessoas acham que Deus ele tem a obrigação de aceitar, né, esse tipo de culto, esse tipo de adoração. E eu tenho visto vários esforços sendo construídos. E a pergunta que chega está relacionada exatamente a isso, que nos diz o seguinte: se assumimos que Deus não aceita nada como agradável a Ele, senão o que se conforma às perfeições de sua justiça e santidade, podem, então, os mais nobres esforços impressionarem a Deus? Como é que a gente responde isso aí, Gabriel? Assim, não tem como a gente responder essa pergunta sem lembrar do texto de Isaías 64, né? Acho que a gente nem vou nem ir para lá, porque já é um texto conhecido para lembrar, basicamente Deus falando assim para a galera: cara, assim, os atos de justiça de vocês, que vocês acham que é show de bola, a estrelinha dourada da tia Maricota aí, irmão, isso daí para mim não passa de trapos de imundícia. E aí só a explicação exegética era uma cultura que tinha 1000 questões com sangue, e o trapo de imundícia eram os panos, principalmente, não apenas para isso, mas principalmente usados, né, para limpar a menstruação das mulheres e tal. Não que tivesse alguma questão com a mulher. Isso é importante falar, porque nesses tempos de tretas homéricas sobre qualquer coisa, né, eu já ouvi uma vez uma amiga minha falando: mas Deus é misógino, porque qual é o problema da menstruação e tal? Dá vontade de esfregar minha menstruação na cara de qualquer crente. Eu falei: cara, calma. Não, olha só. Não tem nada a ver com isso, porque o sangue representava... sangue sempre representou vida. Então, Deus queria incutir no povo que a vida só teria proteção e valor por meio do sacrifício que ele providenciaria para o povo, e por aí vai, enfim. Toda essa explicação aqui, que é só um parênteses de ser dado, né?
o ponto de Deus é o seguinte: vocês, o mais alto da perfeição ética de vocês e aquilo que vocês reputam como tendo o maior valor não passa do nada para mim. E essa é uma questão simples da gente pensar, porque se nós somos finitos, e aí se Deus, ontologicamente falando, precisa ser, entre aspas, aqui numa linguagem meramente filosófica, ser infinito para ser Deus, posto que se ele não fosse infinito, ele não poderia ser Deus, o mais alto ato que alguém finito poderia realizar continuaria dentro do campo da finitude. E o espaço entre um ser infinito para um ser finito é infinito. Portanto, aqui em termos filosóficos, e eu acho legal da gente pensar isso, o evangelho é o infinito vindo nos encontrar, né? Na finitude da nossa maldade, podridão e gente zoada como nós somos, né? Então, é por isso que o evangelho precisa transformar o nosso coração, porque é através da transformação que o evangelho gera no nosso coração, a nossa raiz é plantada em Cristo Jesus. Por isso que os nossos frutos agora são frutos de justiça. A pessoa mais ética do mundo não consegue agradar a Deus, porque por meio do evangelho, quando Deus nos vê, ele vê seu filho Jesus, né? E é isso que agrada a Deus. Cara, isso é sensacional demais. A nossa vida está escondida em Cristo, né? E já nos ensina Paulo. Então, assim, é importante a gente falar disso, porque muita gente pensa que o alvo da humanidade é crescer em educação, crescer em diminuir as desigualdades sociais. Tudo isso é uma coisa maravilhosa e boa, e nós temos que pensar e lutar por essas coisas, porque somos cristãos e queremos a paz da cidade na qual estamos plantados. Jeremias já nos ensina, né? Mas não é esse o problema do homem. O problema do homem é falta de paz com Deus, que só vem por meio do evangelho. E é esse poder do evangelho que transforma a nossa raiz. E aí os nossos frutos são diferentes. E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar disso. E glória a Deus, porque Jesus veio e mudou o nosso coração. Amém. Gabriel, é muito bom refletir sobre isso, né? Eu coloquei até essa questão da semente, né? Como essa proposta, né, das pessoas, né, de comprar e tudo mais, mas por trás disso vem aquela palavra sacrifício. Eu ouço muito isso dos cristãos, né? Eu tenho que me sacrificar, eu tenho que fazer isso, né? Sempre num esforço diligente para poder produzir algum tipo de satisfação a Deus. E por causa dessa satisfação, essa pessoa apresentar um culto que seja agradável aos olhos do Senhor. E aí a gente acaba deixando de lado tudo aquilo que Cristo fez na cruz, né? Então, é muito preocupante, né? Esse tema, né, que nós estamos tratando aqui hoje, certamente passaríamos, né, uma manhã, uma tarde, uma noite inteira falando sobre esse assunto, né? Desse assunto sairia daqui vários temas, né? Mas, Gabriel, eu gostaria de pedir também aos nossos irmãos, né, seminaristas Guilherme e Felipe, que nesse finalzinho, nessa palavra final, vocês trouxessem alguma sugestão de leitura, né? Para alguém que quisesse, de repente, se aprofundar, né, nessa área, nesse tema que é tão fascinante, tão central para o cristão, que obra, de repente, se cada irmão puder pelo menos recomendar uma, duas obras, né, seria legal para os nossos irmãos aí que nos assistem procurarem, né, e assim se aprofundar mais nesse assunto. O que você sugere aí, Gabriel? Bom, vamos lá. Livro que mudou a primeira Bíblia, claro. Clichêzão, né? Clichêzão. Não sabe brincar. Bom, assim, de literatura bacana. Um livro que mudou minha vida, assim, total. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e Em Busca de Deus, do John Piper. E, na real, qualquer parada do Piper, né? Livraço, né? Mota é dos meus. Qualquer livraço do Piper, assim, mas em especial o Plena Satisfação, que o Mota já falou aqui, mas o Em Busca de Deus e Deus é o Evangelho, cara, esse Deus é o Evangelho, livraço. E eu acho que um livro também bem bacana para enfrentar questões bem práticas dos nossos dias seria o Deuses Falsos, do Tim Keller, também livraço. Então,
Cristianismo Puro e Simples, Em Busca de Deus, Deus é o Evangelho, o Plena Satisfação, que já foi citado aqui, Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, esses outros livros do John Piper, e o último, Deuses Falsos, do Tim Keller, que é o mestre Yoda da teologia. Excelente. E aí, Guilherme, eu já vi que você já estava pegando algumas obras aí. O que você quer indicar aí para os nossos irmãos? Primeiro, eu queria também mostrar, né, o livro que foi falado, né, do C.S. Lewis, inclusive pelo reverendo, o Evangelho Puro e Simples, é muito importante. Um outro também que trabalha, né, a cristologia, né, do John Stott, A Cruz de Cristo, Livraço. onde trabalha diversos temas aí relacionados a essa centralidade de Cristo, né, em detrimento de tantas coisas que nós estamos vendo aí direcionada a outras pessoas, né? Aqui a gente consegue enxergar como é importante a gente ver o Cristo como centro de tudo. E Guilherme, só um parênteses aqui, se você me permite. Sim. Se alguém no começo do vídeo lá ficou pensando, eu acho que eu não sei o que significa propiciação também. Lê o livro do Stott que ele vai explicar bem o que significa. Expiação e todos esses temas aí, ele trabalha muito bem. Legal. E aí, Mota, o que você sugere aí para os nossos irmãos? Não, estou longe da minha biblioteca, né? Mas eu tenho alguns aqui em mente. Eu estou aqui da minha igreja. Eu citei o Plena Satisfação em Deus, que ele, se eu não me engano, é do Em Busca de Deus, né? Um livretinho de pouquíssimas páginas. Isso aí. Outro livro do Keller, também bastante importante, é o Como Integrar Fé e Trabalho. Nossa, maravilhoso. A noção do que fomos criados, o conceito de vocação, é sensacional. Outro que eu gosto muito também, que vai falar um pouco do que o reverendo falou, né? Que o calvinismo ele oferece a soteriológica, da Tulipe ali, que é o calvinismo do Abraham Kuyper. Traz vários ensinamentos de como nós devemos nos portar diante da sociedade, porque fomos criados para trabalhar. Assim, ficaremos aqui toda falando. São esses que vieram à minha mente. Lembrei de um aqui. Esse é dos nossos, presbiteriano e brasileiro. É do reverendo Mauro Master, A Origem da Idolatria. Muito bom. Ano passado eu estive dando um estudo lá na igreja do reverendo Ricardo. Esse é um livretinho de, se não me engano, 70 páginas. Cara, não li ainda, mas sei que é bom. Indico. Você indicou aí um livro que eu já ouvi falar muito bem. Legal. Muito bom. Eu vou fazer só 2 recomendações aqui, né? Teve um momento do estudo que vocês falaram sobre a glória de Deus relacionada ao trabalho, né? O Gabriel responde essa pergunta. E tem um artigo, gente, muito legal, do Ray Penning. Ele fala desse artigo o artigo dele é Trabalhando para a Glória de Deus, que se encontra naquela obra, deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui para vocês enxergarem. Aqui, ó. Vivendo para a Glória de Deus. Esse aqui é um livraço. Foi um dos melhores livros que eu já li. Que foi organizado pelo Joel Bick, né? Então ele aplica, né, vários assuntos relacionados. E um outro livro também que eu sou apaixonado, talvez eu ainda estou na dúvida de quais são os livros que eu amei, que é esse aqui, Santos do Mundo. Não sei se o reverendo Gabriel já leu esse livro aqui, livraço, fala sobre a vida dos puritanos em várias áreas. Sexo, família, casamento, na área social. Então fala exatamente sobre aquela questão que o reverendo Gabriel já tratou aqui, sobre a questão de um cristianismo autêntico, né? De tudo naquilo que nós fazemos em diversas áreas, redundando e apontando para a glória de Deus. Então, meus irmãos, depois que nós publicarmos o vídeo, aí nós vamos colocar alguns livros, está na descrição do vídeo, e que Deus assim venha abençoar vocês. Eu quero mais uma vez agradecer ao reverendo Gabriel pela disponibilidade, né, para compartilhar conosco um pouquinho dessa muita sabedoria que o Senhor já tem lhe dado, tá, Gabriel? Que Deus assim abençoe sua vida. Fala aí, Guilherme. Vamos aí. Que assim, a gente trabalhou alguns temas, né, importantes, e aqui a gente tem uma sistemática, né, eu gostaria também de mostrar para os amigos do Warren Gruden, na verdade é o manual, né, de doutrinas, né, que trabalha muitos temas importantes, né, da nossa teologia reformada, e não é tão pesado, né, uma leitura acessível para quem gosta, simples, entendeu? Eu acho que é bom indicar também. Muito bem. Bom.
Então, meus irmãos, a gente vai encerrar por aqui. Você que nos assiste aí nessa transmissão, que Deus abençoe sua vida. Outros temas serão tratados aqui. Na próxima semana, nós iremos conversar, né, com uma psicóloga, a nossa irmã Heloísa Benício. Falaremos sobre os efeitos psicológicos da quarentena. E isso também é preocupante, gente, porque tem irmão aí que está perdendo a cabeça já. Tem esposa que já está impaciente com o marido, tem marido que já está querendo botar a esposa para fora de casa, tem pais querendo jogar os filhos pela janela. Então, a gente precisa discutir esse assunto aqui, né, para tentar, né, com essa especialista, né, chegarmos aí num consenso, não só de identificar esses problemas, mas também em tratá-los, né, à luz da Bíblia e também da psicologia. Então, mas por hoje aqui, nesse tema que foi muito bem tratado... Posso sugerir uma pergunta? Pode ser. Fala aí, reverendo. Tem que perguntar para a psicóloga. Vem cá, assim, o salmista teria escrito: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, se ela tivesse passado por quarentena. Tem gente já... É verdade. Talvez o salmista iria considerar esse ponto aí. Assim, ó... É verdade. Meus irmãos, agradeço mais uma vez a presença de todos, tá? Guilherme, Felipe, tá? Que está sempre conosco aqui, reverendo Gabriel. Mande um abraço aí para todos os seus familiares, tá? Para o seu pai, para a sua mãe, que são pessoas muito queridas, né? Que nós assim também amamos, seus irmãos. E que o Senhor continue abençoando a igreja do Jardim Guanabara, né? E toda a sua membresia, não só nesse momento, mas enquanto o Senhor nos manter aqui nesse lugar, né? Para compartilhar mais e mais de tudo aquilo que Ele já revelou na sua palavra. E você que nos acompanha, que Deus também abençoe sua vida, sua família, e continue nos assistindo aqui através desse canal. Que Deus assim abençoe a sua vida.